Muito bem. 7 de maio, segunda-feira. Call matinal. Com atraso. Já fiz falei 31 minutos e não saiu nada de som. Então vamos repetir. Sem problemas. Quem não tem cabeça tem braço e perna para pagar. A tônica do dia não podia ser outra que não as eleições na França e na Grécia. Na França, no domingo, ontem, ganhou François Hollande, o candidato socialista, o candidato que tinha um discurso de quebrar as coisas que o Sarkozy havia conquistado, o candidato que tinha como discurso questionar medidas de austeridade, questionar o papel da França dentro do euro, dentro da zona do euro, da comunidade europeia. É um sujeito que a Bloomberg já descreveu hoje cedo como o retorno de uma França problemática, no sentido de suas relações com o Oeste. Enfim, era o que supostamente era para ser o pior cenário, o Hollande ganhar. E com isso você deve estar se perguntando, já que ele ganhou, de fato, quanto é que a França cai? A França não cai. O CAC francês, CAC, vamos ver lá, onde está, sobe agora, vou falar aqui, 0,80%. É o que sobe o índice da França. Por outro lado, as eleições na Grécia, apesar de também, isso que eu acho estranho, porque apesar de também ter se concretizado um cenário que já era por demais imaginado, era por demais especulado, que é o fato de os partidos, aqueles partidos que trataram de formatar tanto o primeiro quanto o segundo pacote de ajuda do FMI e da zona do euro à Grécia, eles não conseguiram maioria. Eles conseguiram apenas 33% das cadeiras, os outros 66% ficaram pulverizados entre partidos de esquerda e direita, inclusive os neonazistas ganharam aí algumas cadeirinhas, até eles tiveram vez nessa votação na Grécia. E os mercados lá descontam feio. O índice de Atenas abriu caindo 7,7%, o setor bancário quase 20% de queda. Mais cedo, quando eu tinha olhado, Atenas caía 6%. E curioso que logo depois que se confirmou o resultado tanto da reeleição na França quanto na eleição na Grécia, isso que eu achei curioso, foi justamente a hora em que o euro perdeu 1,30, o euro que até então vinha se mantendo acima de 1,30, mesmo já sabendo, boca de urna, que a Holanda ia ganhar, que esse provável cenário na Grécia ia se desenhar. Isso que eu achei estranho, quer dizer, onde eu não consegui encontrar ali aquele negócio de que, aquela máxima de que sobe no boato, cai no fato, vice-versa. Porque afinal, segundo me consta, segundo eu vim acompanhando aqui no contínuo dos mercados, no noticiário, era um cenário que já se conhecia, já se sabia. Então, da onde que estava a surpresa? Os futuros americanos caíam 1 e 2%. Os futuros na Europa caíam 1,5%, quase 2%. A Ásia fechou com quedas expressivas. Nikkei quase 2,8% de queda. A exceção foi Xangai. Xangai que a única coisa diferente que teve lá foi uma pesquisa da Reuters, pesquisa privada da Reuters entre empresários da China, empresários economistas, que apontam para o fim do ano, quer dizer, um longo espectro, inflação em baixa e produção industrial em alta. Pesquisa privada da Reuters, ainda não faz parte dos círculos aí, de números oficiais ainda, mas enfim, é uma coisa que convém ficar de olho. De mais a mais, vamos sem muita demora passar por um panorama dos mercados, como eu postei no blog,
eles não computam já o dado atual das aberturas, quer dizer, o dado de fechamento. Nós tínhamos que o euro ainda, deixa eu botar aqui um momentinho, eu acho que vocês não estão vendo, né? É uma coisa que eu ainda tenho que acostumar. Agora vamos sim. Deixa eu botar aqui só a tela. O euro ainda em via de testar um fundo duplo. CRB, índice de commodities, que oficialmente, aqui está, na sexta-feira, entrou em tendência de baixa, porque caiu já mais de 20%, e essa é uma das definições mais em voga aí, queda de 20% a partir do topo é a tendência de baixa. É apenas mais uma definição do que é uma tendência de baixa. Mas aqui está, o índice CRB na sexta-feira fechou com 20,03 de queda com relação ao seu topo, então tendência de baixa. Coincidência ou não, foi justamente a semana em que os hedge funds fizeram a sua maior aposta altista, né, em commodities, especificamente em contratos de cobre. Maior aposta em 6 meses, se não me falha a memória. Deixa eu ver se eu tenho esse dado aqui. Desde outubro de 2008. Muito bem, então 6 meses. Desculpa. Então não deixa de ser engraçado, né? Não deixa engraçado, não deixa de ser interessante. Voltando lá para os nossos mercados, onde estão mercados? Aqui. Você tem que na Europa, tá, o CRB recém perdendo um fundo duplo, bem como o índice futuro perdeu na sexta-feira. O IBOV ainda não. O IBOV ainda estava aqui, testando o fundo triplo, na verdade, né? 1, 2, 3, fundo duplo, triplo, dá na mesma. O DAX fazendo um martelinho hoje, testando um fundo triplo, mas na Europa, o FTSE inglês ainda não, mas perto de um fundo duplo. Vejo como as coisas mais ou menos têm uma relação. O CAC francês também, CAC da França, testando o fundo duplo. O Nasdaq testando o fundo duplo. O SP500 ainda um pouco longe. E cuidado aqui, porque muita gente tem o Nasdaq como leading indicator para os outros dois. A China, em contraponto, já testa topo duplo. China que fechou zerada na madrugada. O Hong Kong ainda um pouquinho acima do topo, do fundo duplo, perdão. O Kospi da Coreia em fundo duplo. O DAX já falei, o Dow Jones bem longe do fundo duplo, mas o Dow Jones, a gente lembra, ele tem uma severa distorção, porque ele computa as 30 maiores empresas, o SP500 são as 500 maiores e o Nasdaq as empresas do setor de tecnologia. Interessante. E Índia perdendo aqui um fundo,